Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de bioquímica, agora falando sobre proteínas. Proteínas, um grupo que além de servir como construtores, eles formam a nossa carne, por exemplo, também tem outras funções, como de impermeabilizante. Como assim impermeabilizante? Na nossa pele, possuímos queratina, que serve para proteger contra a desidratação. Função hormonal, como é o caso, por exemplo, da insulina, que ajuda, no caso, a glicose a entrar dentro das células. Função de transporte, como é o caso da hemoglobina presente nas hemácias, nos glóbulos vermelhos, que ajuda o oxigênio a entrar na corrente sanguínea. Função de armazenamento, como por exemplo a mioglobina presente nos músculos, que vai armazenar oxigênio para as futuras atividades musculares. Função catalisadora, as enzimas, Toda enzima é uma proteína, no entanto, nem toda proteína é sempre uma enzima. E catalisadores servem para acelerar as reações químicas. E também função de defesa. Por quê? Porque os anticorpos são feitos de proteínas. Bom, as proteínas são polímeros, formados por monômeros chamados aminoácidos. Assim como os carboidratos são também polímeros, com monômeros, unidades chamadas monossacarídeos, as proteínas também são polímeros, é um conjunto de monômeros, só que no caso das proteínas, as unidades, os monômeros, são os aminoácidos. Os aminoácidos são sempre constituídos por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e algumas vezes também contém enxofre. A molécula de aminoácido é um agrupamento que segue sempre a seguinte constituição. Você terá a função química amina, você tem a carboxila, C-O e a hidroxila, e no meio você vai ter uma união e um radical, que vai dar o nome a esse aminoácido. Então, o aminoácido é formado pelo grupo amina e carboxila, sempre mais um radical. Nós temos apenas 20 tipos de aminoácidos. 11 deles são chamados de não essenciais. Como assim não essenciais? Significa que nós não precisamos ingerir esses aminoácidos. Por quê? Porque o nosso corpo já os fabrica. E os aminoácidos essenciais, esse nome é derivado de serem essenciais na alimentação. Quando você come, por exemplo, carne, feijão, lentilha, amêndoas, entre outros, você vai estar consumindo esses aminoácidos chamados essenciais. Essenciais porque você precisa ingeri-los. O seu corpo não é capaz de fabricá-los. Então aqui nós temos os 9 essenciais que nós precisamos obter através da alimentação e os 11 aminoácidos não essenciais que o nosso próprio organismo irá fabricar. O conjunto de aminoácidos, então, forma uma proteína. E para um aminoácido se unir a outro é através de uma ligação peptídica, Sendo que um peptídeo é uma ligação entre 2 ou mais aminoácidos. E como é que ocorre essa ligação? Essa ligação ocorre entre o grupo carboxila de um aminoácido junto com o grupo amina do outro aminoácido. Quando os dois se unem, repare bem aqui no desenho. Eu tenho aqui a hidroxila, do grupo ácido carboxílico, e aqui eu tenho um grupo amina. Essa hidroxila, esse conjuntinho formado pelo hidrogênio e oxigênio, irá se unir, vai somar aqui com esse hidrogênio do grupo amina. Olha o que eu tenho aqui, 2 hidrogênios e um oxigênio. Na hora que essas duas moléculas se unem, formará uma molécula de água, ok? Que ficará sobrando. As proteínas possuem 4 ordens de estrutura. A estrutura primária corresponde às ligações entre um aminoácido e outro, como acabamos de ver, formando
as ligações peptídicas e liberando água. Essa aqui é a estrutura primária, que é de certa forma linear. Na estrutura secundária, você tem ou uma cadeia em forma de alfa-hélice ou B pregueada, né? E você tem uma estrutura tridimensional já. Né? Você tem aí um pouco mais complexo, formando uma estrutura tridimensional. E na estrutura terciária, você tem a estrutura secundária dando mais voltas, né? E na estrutura quaternária, você tem mais voltas ainda dentro da estrutura terciária, formando um verdadeiro emaranhado. Na digestão, nós precisamos quebrar ao máximo essas estruturas para que nossas células tenham facilidade de depois de conseguir separar os aminoácidos para formar novas proteínas segundo o comando do manual, que é o DNA. É por isso também que nós precisamos mastigar bastante e também é por isso que demora para a carne ser digerida, porque a carne está num formato de estrutura quaternária e você precisa desfazer essas estruturas da quaternária para a terciária, para a secundária, para depois as células poderem utilizar os aminoácidos para formar, então, novas proteínas. O que significa uma desnaturação proteica? É como eu acabei de falar, significa você mudar o estado mais complexo estrutural dela para um estado de estrutura mais simples, por exemplo, de estrutura quaternária passar para terciária, de terciária para secundária. E isso pode acontecer por mudança de potencial de hidrogênio, de pH, ou por temperatura. Por exemplo, geralmente a temperaturas abaixo de menos 10 graus Celsius ou acima de 50 graus Celsius, né? E essa desnaturação, essa mudança do formato da proteína para um formato estrutural mais simples, pode ser reversível ou irreversível. Como, por exemplo, quando fritamos um ovo, nós podemos perceber que a clara, que antes era transparente, estava cheia de água, torna-se branca. Por que torna-se branca? Na hora que ocorre a desnaturação, ela perde a solubilidade. Ela não consegue mais ser dissolvida em água. Então ela perde a água e fica branquinha a clara do ovo. Né? Aqui eu tenho um desenho mostrando que a proteína desnaturada ela se torna estruturalmente mais simples. Outra função das proteínas é a enzimática. As enzimas são substâncias químicas, são proteínas que aceleram as reações químicas, faz com que elas ocorram de forma mais rápida, só que não participam da reação. Como assim não participam da reação? Vamos supor o seguinte exemplo. A Dona Maria sabia que o Joãozinho gostava da Joana. Os dois tinham vergonha. Se fosse depender dos dois para rolar um namoro, nunca iria acontecer. Aí a Dona Maria apresenta a Joana para o João. E os dois começam a namorar, casam e ter filhos. A Joana ajudou a acontecer o processo, mas ela não participa do relacionamento, ela cai fora, ok? A Dona Maria é como se fosse uma enzima. Ela ajudou o casal se unir, né? Ela ajudou a acontecer a reação, mas ela não faz parte da reação, ela não faz parte do produto final. Vamos passar isso agora para termos químicos. Vamos lá. A enzima, ela tem uma especificidade, que significa, ela é específica para determinadas substâncias. Ela pode unir substâncias, duas substâncias formando uma só, por exemplo, ou pode separar substâncias, como no exemplo a seguir. Essa enzima, por exemplo, tem esse formato aqui chamado chave-fechadura, toda enzima tem isso, porque elas são específicas, que servirá para encaixar um tipo de substrato, ok? Só serve para esse tipo de substrato, que irá se encaixar aqui. Esse substrato vai se encaixar nessa enzima que está aqui verdinha. A enzima faz com que o substrato se divida em dois pedaços. E depois, esses dois pedaços, as duas substâncias, deixam a enzima e a enzima continua a vida dela. Reparem que no produto final, a enzima não participa.
Ela fez a reação acontecer e vai continuar fazendo o trabalho dela agora com outros substratos. Essa ação enzimática ela pode ser acelerada com o aumento, com a mudança do pH, com a temperatura, como já dito, e também com a concentração do substrato. Ou seja, quanto mais substrato você colocar, até um certo limite, né, as enzimas vão acelerar a velocidade de reação. Quanto mais coisa para fazer, mais rápido elas fazem, até alcançar aí o momento em que todas estão ativas. Agora, alguns termos sobre enzimas. Holoenzima, apoenzima, cofator e coenzima. Algumas enzimas não funcionam sozinhas. Elas vão precisar ou de um cofator, como um íon, por exemplo, ou uma coenzima, algo paralelo que ajude a funcionar, porque algumas delas não conseguem funcionar sozinhas. Um exemplo de coenzima são as NADs e FADs, que são utilizadas na respiração celular. Esses complementos, o cofator e a coenzima, que ajudam certas enzimas a funcionarem, são chamados de grupos prostéticos. Quanto à enzima bruta, é aquela sozinha que não consegue funcionar, é chamada de apoenzima. E também é chamada de porção proteica. Nós chamamos a união dessa porção proteica, ou seja, a apoenzima, né, aquela enzima que não funciona sozinha, mas a porção prostética, que é relacionada ao cofator ou à coenzima ou as duas coisas juntas, como holoenzima, ou simplesmente a enzima funcional. É o conjunto da porção proteica com a porção prostética. Agora vamos falar sobre inibição enzimática. Existem duas coisas que podem inibir a ação das enzimas. Pode ser uma inibição competitiva ou alostérica. Muita atenção agora. A inibição competitiva acontece da seguinte forma. Como dito antes, cada enzima possui seu esquema chave e fechadura, ou seja, cada enzima é específica para um tipo de substrato, só vai funcionar com aquele substrato. No entanto, existem alguns substratos que podem encaixar na enzima que não é dele. Aí o que acontece? Aquela enzima para de funcionar. Aquele substrato toma o lugar de outro substrato que deveria ser o que é grudar com a enzima. Aí o que acontece? A enzima acaba não funcionando. Por que competitiva? Porque compete o substrato que deveria ser usado com o substrato que não deveria ser usado. Aqui no desenho nós temos aqui, né, o substrato original, ele sendo encaixado aqui na enzima, no esquema chave e fechadura, e a reação de separação, né, ocorrendo. E embaixo nós temos a inibição, quando não ocorre a ação enzimática. O que está acontecendo é que um substrato que não deveria estar se encaixando nessa enzima é encaixado e não acontece nada. Já na inibição alostérica, acontece quando algumas enzimas possuem um sítio inibidor, ou seja, elas têm um espaço, e esse espaço não é para encaixar substrato, onde pode ser unido um inibidor, uma substância química que vai atrapalhar a ação enzimática. Aqui em cima eu tenho a reação funcionando normalmente. Tem um sítio inibidor, o sítio inibidor precisa permanecer vazio, sem nada encaixado nele. O substrato é encaixado na enzima e a reação acontece. Já na parte aqui de baixo, onde eu tenho a inibição alostérica, o sítio inibidor é preenchido pela substância inibidora. Reparem que há alteração aí na enzima. A enzima vai grudar com o substrato, no entanto, a reação enzimática não ocorrerá. Ela será prejudicada pelo inibidor. Vamos analisar agora alguns gráficos, né, mostrando a diferença na velocidade de reação enzimática, comparando o inibidor competitivo com o inibidor alostérico. Repare o seguinte, conforme eu vou
aumentando o substrato e eu tenho aqui uma curva sem o inibidor e outra com o inibidor competitivo. Reparem que nesse caso, conforme aumenta o substrato, se eu não tiver o inibidor, a velocidade da reação sobe mais rápido, beleza, e chega até um valor x. Com o inibidor, a velocidade de reação sobe mais devagar, é mais lenta, no entanto, alcança valores próximos ao máximo que teria se não tivesse o inibidor. Por quê? Quando você coloca muito substrato, na competição, é como se você colocasse muito mais competidores de um time, né, que são os substratos originais, contra poucos competidores de outro time, que são os inibidores. E aí o que vai acontecer? A maior parte dos encaixes que ocorrerão na inibição competitiva será pelo substrato original. Já que você colocou mais substrato, você terá mais substratos originais se encaixando do que inibidores. Já na inibição alostérica, mesmo com aumento de substrato, ficará longe de alcançar o potencial de velocidade que teria se estivesse sem o inibidor. Por que essa diferença aqui? Porque quando você tem um inibidor alostérico que se encaixa na enzima e a enzima acaba perdendo a função dela, não importa se você colocar mais substrato, porque aquelas enzimas que já se uniram com o inibidor não conseguirão mais fazer a sua função. Mesmo se elas se encaixarem primeiro com o substrato e logo em seguida com o inibidor, a reação não vai acontecer, porque o inibidor não permitirá que o substrato seja separado ou unido. A enzima vai perder a função dela. Bom, pessoal, é isso. Esse aqui é o básico sobre o funcionamento das proteínas. Até a próxima!